Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 83, dia 16 de outubro de 2023. Os sinais dos tempos. Lucas capítulo 12, do versículo 54 ao 59. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teus adversários ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Lucas 12, 54 a 59. A primeira coisa que esta passagem nos ensina é o dever de perceber os sinais dos tempos. Os judeus, nos dias de Nosso Senhor, negligenciaram este dever. Eles fecharam os olhos para eventos de caráter mais significativo que estavam ocorrendo em sua própria época. Eles se recusaram a ver que as profecias estavam sendo cumpridas ao redor deles, que estavam ligadas à vinda do Messias e que o próprio Messias deveria estar no meio deles. O ministério de João Batista havia despertado a atenção de uma extremidade da terra à outra. Os milagres de Cristo foram grandes, inegáveis e bem conhecidos. Mas ainda assim, os olhos dos judeus estavam cegos. Eles ainda se recusavam obstinadamente a acreditar que Jesus era o Cristo. E, portanto, eles tiraram de Nosso Senhor a pergunta: hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu. Como é que vocês não sabem interpretar este tempo presente? Convém ao servo de Deus, em todas as épocas, observar os eventos públicos de seus próprios dias e compará-los com as previsões de profecias não cumpridas. Não há nada de louvável em uma indiferença ignorante à história contemporânea. O verdadeiro cristão deve antes observar a carreira de governos e nações como uma vigilância zelosa e saudar com alegria a menor indicação de que o dia do Senhor está próximo. O cristão que não pode ver a mão de Deus na história e não acredita no movimento gradual de todos os reinos em direção à sujeição final de todas as coisas, a Cristo, é tão cego quanto o judeu. Lembremos-nos das palavras de Nosso Senhor na passagem diante de nós, e não erramos à maneira dos judeus. Não sejamos cegos, surdos e insensíveis a tudo o que Deus está fazendo, tanto na igreja como no mundo. Que todos tenhamos ouvidos para ouvir e coração para entender. Que não durmamos como muitos, mas vigiemos e discernamos nosso tempo. É um ditado solene no livro de Apocalipse: se você não acordar, então virei como um ladrão, e você não saberá a que horas virei a você. Apocalipse 3:3. A segunda coisa que esta passagem nos ensina é a imensa importância de buscar a reconciliação com Deus antes que seja tarde demais. Esta é uma lição que Nosso Senhor ilustra como uma parábola. Ele nos compara a um homem a caminho de um magistrado com um adversário, em consequência de uma disputa, e descreve o curso que tal homem deve seguir. Como ele, estamos a caminho da presença do juiz eterno. Todos nós estaremos no tribunal de julgamentos de Deus. Como ele, temos um adversário. A santa lei de Deus é contra nós e contrária a nós, e suas exigências devem ser satisfeitas. Como ele, devemos nos esforçar para resolver nosso caso antes que chegue ao juiz. Devemos buscar perdão e perdão antes de morrer. Como ele,
se deixarmos escapar nossa oportunidade, o julgamento será contra nós e seremos lançados na eterna prisão do inferno. Tal parece ser o significado da parábola na passagem diante de nós. É uma imagem vivida do cuidado que os homens devem ter na grande questão da reconciliação com Deus. A paz com Deus é de longe a primeira coisa na religião. Nascemos em pecados e somos filhos da ira. Não temos amor natural para com Deus. A mente carnal é inimizade contra Deus. É impossível que Deus possa ter prazer em nós. Ó ímpio, sua alma odeia. Salmo 11:5. O principal desejo de todo aquele que professa ter alguma religião deve ser obter a reconciliação com Deus. Até que isso seja feito, nada é feito. Não temos nada que vale a pena ter no cristianismo, até que tenhamos paz com Deus. A lei nos traz culpados. O julgamento certamente irá contra nós. Sem reconciliação, o fim da jornada de nossa vida será o inferno eterno. A paz com Deus é a coisa principal que o Evangelho de Cristo oferece à alma. A paz e o perdão estão na vanguarda de sua lista de privilégios e são oferecidos gratuitamente a todo aquele que crê em Jesus. Há apenas um que pode nos livrar do adversário. Cristo é o fim da lei para a justiça, para todo aquele que crê. Cristo nos redimiu da maldição da lei, sendo maldição por nós. Cristo apagou a caligrafia que era contra nós e a tirou do caminho, pregando-a em sua cruz. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. As reivindicações de nossos adversários são todas satisfeitas pelo sangue de Cristo. Deus agora pode ser justo e ainda assim o justificador de todo aquele que crê em Jesus. Uma expiação completa foi feita, a dívida foi totalmente paga. O juiz pode dizer: entregue-os, pois encontrei um resgate. Jó 33:24. Nunca descansemos até que saibamos e sintamos que estamos reconciliados com Deus. Não nos contentemos em ir à igreja, usar os meios da graça e ser reconhecidos como cristãos, sem saber se nossos pecados são perdoados e nossas almas justificadas. Procuremos saber que somos um com Cristo e Cristo em nós. Procuremos saber que nossas iniquidades são perdoadas e nossos pecados cobertos. Então, e somente então, que possamos nos deitar em paz e aguardar o julgamento sem medo. O tempo é curto e estamos viajando para um dia em que nosso destino para a eternidade deve ser decidido. Vamos dar toda a diligência para que possamos ser achados seguros naquele dia. As almas que são encontradas sem Cristo serão lançadas na prisão sem esperança no inferno. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela libertação em Cristo Jesus. Obrigado por tudo. Amém.